Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo. Tudo bem, sim. E com você, como é que estão as coisas? Comigo também está tudo bem, tudo tranquilo aqui. Que bom. Então tá, hoje é o nosso programa 92 e nós vamos falar sobre as estratégias de manipulação dos portadores por transtornos de TUS. Então eu gostaria de pedir para a nossa audiência que fique no programa até o final, deixe seu like, compartilhe com amigos, com familiares, porque isso é muito importante para a gente, porque nos ajuda muito na divulgação do programa. Quanto mais pessoas se interessarem pelo tema, melhor, né? Porque mais pessoas aprenderão, terão conhecimento sobre o tema de transtornos por uso de substância. Então, fique com a gente até o final do programa, tá bom? É isso mesmo. A gente sempre convida o nosso ouvinte para ficar com a gente, assistir o vídeo até o final, e no final deixar seu like e deixar também sua pergunta, caso exista, a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí, Neide. De volta aqui ao nosso programa número 92. Ô, Neide, hoje nós vamos falar sobre a estratégia de manipulação, né, por parte dos portadores de transtorno de TUS, né? Então, assim, eu percebo muito no processo psicoterapêutico que muitos pacientes eles se utilizam de estratégias de manipulação, muitas vezes até dentro da própria terapia. Muitas vezes eles querem manipular um pouco a situação, querem que a gente ajude em alguma estratégia ou na solução de algum problema, por exemplo, comportamental entre eles e a família, e a gente percebe que eles estão usando de estratégias, né? Não cabe aqui muito falar, obviamente, sobre as estratégias utilizadas, mas o tempo todo a gente consegue ver. E principalmente, né, para aqueles terapeutas que atendem a família, né, porque a gente sempre faz isso, né, um terapeuta atende o paciente e um outro terapeuta atende o familiar, né. Então a gente percebe muito quando a gente está atendendo o familiar das estratégias que o paciente, né, do outro colega está utilizando para manipular situações, né? Você percebe muito isso nos seus atendimentos também, Neide? E quais estratégias assim você percebe que são utilizadas? Por exemplo, mentira, você percebe muito a mentira? Então, Paulo, na verdade, todas essas estratégias que são utilizadas, elas são utilizadas para manutenção, muitas vezes, do comportamento. O paciente que está com dificuldade de mudar, ele está ambivalente, ele acaba utilizando de uma certa estratégia, por exemplo, em relação à família, de ficar numa posição de vítima. Porque se ele fica numa posição de vítima em relação à família, quer dizer, a culpa dele ser do jeito que ele é, da situação dele estar do jeito que está, não é dele, é da família dele. Então, ele cria uma certa situação ali, né, em função da relação que ele tem com a família, de modo que ele não precisa fazer uma mudança. Uhum. Então, você vê, essas estratégias que são de conseguir mudar uma situação, mudar o ponto de vista de quem olha de uma situação, que a gente chama de estratégia de manipulação, muitas vezes está relacionada com a dificuldade da mudança. Os pacientes também, quando você falou de mentira, é óbvio que a mentira não é uma característica do portador de TUS. Quer dizer, não é que todo portador de TUS é mentiroso, mas muitas vezes a mentira aparece como um comportamento mantenedor daquela situação. Então, é muito difícil o paciente que vai chegar para a mãe e o menino e vai falar assim: ô mãe, vou encontrar meus amigos ali na esquina, a gente vai cheirar uma carreirinha de cocaína, tá? Daqui a pouco eu tô de volta. O paciente não vai falar isso. A mãe vai falar: e aí, filho, onde você vai? Mãe, tô indo estudar na casa de um amigo. Daqui a pouco eu tô de volta. Sim, ele não vai estudar na casa de um amigo, ele já sabe o que ele vai fazer. Mas se ele falar isso para a mãe, vai criar um alvoroço na casa, óbvio.
A mãe vai querer impedi-lo de ir, ele quer ir. Então, ele mente não porque ele seja um mentiroso contumaz, mas ele mente porque é a estratégia que ele usa para atingir o objetivo que ele quer. Muitas vezes a manipulação, ela tem essa função. Eu quero atingir um certo objetivo, então eu faço um agrado a mais, eu sou uma pessoa mais sedutora em casa, eu sou aquela pessoa perfeita, durante uma semana eu viro o filho perfeito. A família baixa a guarda. A família baixou a guarda, ele sai e vai usar a substância. Né? Você vai falar, o que é isso? Ah, ele manipulou? Veja, ele tem esse comportamento como uma estratégia para conseguir o que ele quer. Tá? Por exemplo, muitas vezes há esse tipo de estratégia também, colocando um profissional da equipe contra o outro. Né? Então, é muito comum o paciente não estar conseguindo alinhar com os dois o que ele quer, por exemplo, uma alta para sair, ele quer fazer uma ressocialização no final de semana, que a namorada vai estar na mesma cidade, então ele quer marcar a ressocialização dele naquele final de semana para ele encontrar a namorada, e ele não está conseguindo alinhar com os profissionais. Isso, da equipe. O que ele faz? Ele joga um profissional contra o outro. Né? Ele cria um desconforto entre os profissionais, e quando ele quebra o vínculo entre os profissionais, fica mais fácil de ele conseguir o que ele quer com cada profissional que não está conectado um com o outro, fazendo força, né? Se tornando mais fortes. Ele quebra a equipe. Então, isso é muito comum da gente ver nos tratamentos, nas clínicas psiquiátricas, aonde o paciente ele usa esse tipo de estratégia, que, na verdade, o que é isso que a gente chama de manipulação? É um conjunto de comportamentos onde eu consigo aquilo que eu quero. O objetivo é eu alcançar a minha meta e não estou nem preocupado como é que as outras pessoas da relação vão se virar com as metas delas. Eu faço alguma coisa no sentido de alcançar a minha meta. Então, assim, essas estratégias, elas são comuns no TUS? São. Por quê? Porque a maioria das pessoas, a família, o trabalho, os amigos, o grupo social, o pessoal do trabalho, as pessoas não usam substância da forma que o nosso paciente usa, né? Então, ele tem que dourar a pílula, ele tem que mentir, ele tem que seduzir muitas vezes as pessoas que estão ao redor dele para que ele consiga aquilo que ele quer, né? Já que transtorno por uso de substância não é um transtorno que gere compaixão, né? As pessoas do redor, elas não têm compaixão de quem tem esse transtorno, né? Como quando o paciente está com depressão, ou como o paciente tem, sei lá, tem um transtorno de pânico, que todo mundo se compadece, que todo mundo... Não, o transtorno por uso de substância não gera esse tipo de empatia. Então, o paciente reage dessa forma porque ele não tem a empatia de quem está junto com ele em função do transtorno que ele tem. Ok? Ok, Neide. Muito bem. Muito obrigado, viu, pelas explicações. Então, tá bom. Eu só peço para que nossa audiência, então, não se esqueça de deixar o like, né? E se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade para nos enviar, tá bom? Teremos o maior prazer em responder cada pergunta enviada. Um abraço, Neide. Um abraço para todos. Obrigada, Paulo. Um abraço para você também. Tchau, tchau. Tchau.